Bom dia, gente. Ó, então, 8h15, eu iniciei a gravação uns segundinhos antes para poder não perder nada da fala. Então, eu vou reforçar de novo. É bem simples fazer para vocês, ajuda vocês e me ajuda. Na aula de hoje, eu autorizei, agora, antes de começar a aula, 4 alunos. Todo dia, agora um quinto está pedindo, todo dia eu perco minutos, a gente só tem 45 minutos de aula. Autorizando alunos a entrar. É uma coisa bem simples. Eu mandei um convite, peguei o e-mail, pedi o e-mail de todo mundo, mandei um convite para que vocês aceitem. É só clicar aceito. Clicou em aceito, você pode entrar nessa sala sem pedir autorização. A aula começa, ou antes de começar a aula, você pode entrar. Está lá no e-mail de todo mundo. Então, aceitem lá, já são 5 alunos da aula de hoje, que eu estou tendo que autorizar, e quando eu começo a apresentação do quadro, eu não vejo vocês, então não tenho como autorizar, não fico vendo a tela, e às vezes perde tempo, a coisa simplesinha, só clicar lá, aceita o convite, quem aceitou, entra na aula e participa da aula normalmente, pode entrar inclusive antes que eu entre na sala, hoje eu entrei mais ou menos 8h05, já tínhamos alunos aqui na sala, tá bom? Muito simples. Recebeu lá o e-mail, convite para aula de matemática, clica lá, aceita. Se eu mandar novamente esse convite, você não vai ser notificado, então é só pesquisar na caixa de entrada do e-mail. Ajuda vocês e me ajuda, não fica dizendo que não consegue ter acesso à sala de aula e pode participar normalmente. Então, é muito simples, a gente tem que se adaptar a esse período, gente, e se adaptar significa não só o professor aprender a usar essas ferramentas, mas o aluno cooperar, né? Então, assim, então, Bruno, você acha que não recebeu? Então, manda, por favor, seu e-mail que eu mando de novo o convite, tá bom? Eu tô pedindo, antes de eu começar a aula, eu já até iniciei a apresentação, manda o seu convite, manda o seu e-mail que eu vou mandar o convite de novo aqui na sala de aula, tá bom? Pronto, Bruno, o seu já foi. Aí, quando encerrar essa aula, lembra de dar o aceite que você pode participar. Eu já vou aproveitar e vou mandar para você o convite também, que eu já mandei para todos os outros alunos, da aula de reposição da semana que vem, porque segunda-feira que vem é feriado, né? Pronto, aceita esses dois que não tem problema, tá bom? É isso, então eu vou iniciar a aula, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode usar o microfone que me ajuda, ou se algum colega não tiver o microfone, mas o outro veio no chat que escreveu, pode ajudar em nome dele, por favor, tá bom? Nós estávamos falando sobre funções afim, então hoje eu vou encerrar com vocês este capítulo, aí eu queria observar o seguinte, nós temos, de acordo com, não sei se vocês já chegaram a observar no Moodle, é importante sempre olhar no Moodle, mas assim, vou reforçar, no cronograma do segundo bimestre, já vai estar disponível, a partir acho que desse final de semana, a primeira avaliação, tá bom? Avaliação de funções afim. Dia 10 é neste sábado, então, só para lembrar, mas tá lá no Moodle, orientações para avaliação. Meia-noite desse sábado, dia 10/10, até as 17, até as 23h59 do dia 17/10, o conteúdo desse primeiro capítulo de funções afim, tá bom? Vou mandar o da Débora aqui também e vou iniciar a aula, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta. Mas lembrem sempre, é importante que olhem sempre o Moodle, porque essas informações estão lá, tá bom? O questionário ainda está oculto para vocês, mas eu vou deixar ele para visualizar a partir do dia 10, tá bom? Mas as questões já estão elaboradas, o mesmo estilo
primeiro que vocês fizeram, tá bom? Manda então o seu e-mail também, Brenda. Prontinho, o convite já foi. É, o que é seu também? Eu não entendi, Isabel. Ah, tá bom. Então, lembra aí, tá bom? A partir desse sábado até o sábado semana que vem, a primeira avaliação do bimestre, sem problema, não tem problema não, Isabel. Agora, então, eu vou sair aqui da sala do Moodle, vou lá para o quadro, vocês devem estar vendo já o quadro, e nós vamos, então, continuar funções afim, tá? Então, nós vamos hoje finalizar o capítulo sobre funções afim. Na semana que vem, não no dia 12, que é feriado, mas no dia 15, que a gente terá uma aula na quinta-feira, reposição de segunda, nós vamos iniciar o outro capítulo que é sobre funções quadráticas, tá bom? Então, só para lembrar lá, então, assim, lembrando a última aula, né? A gente estava falando sobre o gráfico de funções afim. Aí a gente aprendeu que acontece essencialmente duas coisas com o gráfico dessas funções. Depende do A ser positivo ou negativo, ok? Então, nós estamos interessados em funções desse tipo, ax mais b, onde o A é diferente de zero. Então, ele só pode ser positivo ou negativo, ok? Então, quando o A é positivo, a gente viu que o gráfico era uma coisa desse tipo. Vou fazer ele mais espaçadinho assim, uma coisa desse tipo. Esse é o gráfico da função ax mais b. Aonde ela passa no eixo y, a gente descobriu que é o pontinho B. E aonde ela passa no eixo x, a gente aprendeu que é menos b sobre a, ok? Já quando o a era negativo, a inclinação muda, a nossa função passa a ser decrescente. Então nós vimos que o gráfico é uma coisa desse tipo assim. A gente fez alguns exemplos, isso é tudo revisão da aula passada. Aonde ela passa no eixo x é no ponto B, e aonde ela corta, perdão, onde ela passa no eixo y no ponto B, e aonde ela corta o eixo x em menos b sobre a. Tá bom? O que muda é só a questão da inclinação e, claro, o valorzinho do b. A gente fez exemplos. Daí a gente começou a falar sobre o estudo do sinal, o estudo do sinal de funções afim, e sobre, emendando o conteúdo, inequações do primeiro grau, ok? Essencialmente, as duas são a mesma coisa, tá bom? Então, a gente chegou a fazer um exemplo, mas para retomar, deixar o conteúdo bem no jeito, o que significa o estudo do sinal de uma função afim? Na verdade, a gente quer saber quais são os valores de x que fazem com que a função ou seja positiva, ou seja negativa, ou se anule, tá bom? Então, essencialmente, o estudo do sinal da função afim é você ter, então, assim, uma função afim, ax mais b, ok? Com a diferente de zero, e você quer estar perguntando quais são os x aonde, por exemplo, tais que a função seja positiva, maior ou igual a zero, menor que zero, menor ou igual a zero, ok? Então, vamos mudar só esse f para mais embaixo, assim, para ficar centralizado, né? Onde aconteça alguma dessas coisas aqui. Mas isso também está relacionado com equações do primeiro grau. Então, lembrando lá, vamos pegar
fazer um outro exemplo, a gente tinha feito um primeiro exemplo na aula passada. Imaginar que a função seja assim, ó, menos 2x mais 4, por exemplo, ok? Nós temos essa função. Aí a pergunta é assim, estude o sinal dessa função, ok? Então, estude o sinal de f. Ok? Opa. Estude o sinal de f. Nós estamos perguntando quais são os x onde ela é positiva, negativa ou se anula, tá bom? Então, é bem simplesinho a gente montar o gráfico dessa função para fazer esse estudo, tá bom? Então, toda vez que for do estudo sinal, a melhor coisa que você tem para fazer é montar o gráfico. E aí a gente aprendeu que para montar o gráfico, como o gráfico de funções afins são retas, tudo que a gente precisa, na verdade, são de 2 pontos, ok? Um deles é onde corta o eixo y, a gente escolhe x igual a 0, então você troca o x por 0, f de 0 é menos 2 vezes 0, mais 4, isso deu 4. O outro, a gente lembra lá, f de x igual a x mais b. O zero da função, ou seja, o valor de x que faz com que isso aqui seja 0, é o menos b sobre a, ok? Se a gente então faz x como menos b sobre a, ou seja, menos 4, sobre o a, que é menos 2, ou seja, a gente troca o x por 2, a gente calcula o f de 2 e isso vai dar 0. Menos 2 vezes 2, mais 4, menos 4 mais 4, 0, ok? Então a gente monta o gráfico aqui agora. Eixo x. Aproximar mais, que é melhor para fazer, né? Eixo y, ok? Então temos o eixo y, o eixo x. Tá muito grande isso aqui, diminuir um pouquinho. Aqui também está muito grande. Quando o x é 0, o y é 4. Então, 1, 2, 3, 4. É onde vai passar no eixo y, 4. Ok? Quando o x é o número 2, o y é 0. Então, sei lá, 1, 2. É onde vai passar no eixo x. O gráfico fica sendo essa retinha aqui. Vamos pôr de amarelo aqui, por exemplo. Então, o esboço do gráfico da nossa função é esse aqui. Y igual a... Qual era o exemplo? Menos 2x mais 4. Então, menos 2x mais 4. Esse é o gráfico da nossa função, certo? E aí, então, a gente quer saber quais são os valores de x que fazem com que a função seja positiva. Então, quando a gente fala que quer que a função seja positiva, o resultado da nossa função está no eixo y, certo? Então, é sempre você olhar para o y aqui, ó. Okay? O y ele é positivo quando? Quando você está acima, vou até escrever aqui, lembrar aqui é o 0, certo? Aqui é a origem. Então, os valores positivos de y estão aqui para cima. Vou um maisinho aqui de azul, tá? Então, a gente quer o x aonde o gráfico da nossa função esteja na parte azul do y. Então, eu vou riscar esse y aqui de azul para a gente se lembrar disso. Ok? A gente quer, então, os valores de x que fazem com que a função esteja nesse ladinho positivo. E o que a gente percebe é que ela é positiva quando o x está à esquerda de 2. Só de fazer o gráfico a gente percebe isso. Aonde que o y é negativo? Bom, o y é negativo abaixo da origem. Aqui para baixo, certo? Usando a reguinha de novo. Então, nós queremos os valores de x que fazem que o gráfico, a parte amarela da nossa função, esteja nesse pedaço que agora que eu estou circulando, sublinhando de vermelho, certo? A gente quer aqui, então, né? Ok? Então, são os valores de x que são o quê? Maiores do que 2, ok? Aonde que a função se anula? No zero da função, em x igual a 2. Okay? Então, ao fazer o estudo sinal dessa função nesse caso, é o seguinte: se x for
maior do que 2, o que acontece com a função quando ele é maior do que 2? A função é negativa. Se x for igual a 2, então a função se anula, ok? A função se anula. E eu botei de azul, então, se o x for menor do que 2, a função é positiva, ok? A gente tinha feito um exemplo lá com o coeficiente de A positivo, certo? Então, na verdade, agora eu vou dar quase com a receitinha de bolo, mas o ideal é sempre fazer o gráfico, a gente lembra disso. Então, assim, vamos pôr uma observação, tá bom? Quando falou do estudo do sinal, o mais interessante mesmo é fazer o gráfico da função que você lembra, tá bom? Mas então, se eu estou falando sobre o estudo do sinal, se eu estou falando do estudo do sinal, eu preciso lembrar essencialmente se o A é positivo ou negativo, certo? Então, olha só, se o A é positivo, como é que é o gráfico da nossa função? Ele é sempre uma coisa desse tipo assim, ó. Ok? E aí, aqui então eu vou destacar de verde, igual eu fiz no desenho lá. Esse valorzinho é o menos b sobre a, é o zero da função, certo? Se se o nosso x estiver à direita, ou seja, for maior, o gráfico da nossa função vai estar na parte azulzinha. Essa aqui é a parte azul. Isso não muda, não muda nunca, certo? O azul é sempre acima e o vermelho aqui é sempre abaixo, no eixo y, certo? Mantendo esse padrão de azul para positivo e vermelho para negativo, tá bom? Então, o gráfico da nossa função, ele estará na parte azul quando o x for maior do que o zero da função. E estará na parte vermelho quando for menor, ok? Então, se o x for maior que menos b sobre a, o que acontece com a função? Positiva. Okay? Vou manter até o padrão igual eu fiz no exemplo anterior, vou pôr de azul, tá? Vou pôr de azul. F de x, positivo. Se o x for o zero, então a função se anula. F de x é nula, ok? E se o x for menor que menos b sobre a, então o f de x é negativo. Ok? Observa que isso é o contrário do que aconteceu no exemplo anterior, que o exemplo anterior era o a negativo. Se o a é negativo, então o gráfico da nossa função sempre é uma coisa assim, ó. Ok? E aí lembrando, então, a parte positiva é esse pedaço do y, né? A parte negativa é esse pedaço aqui. Esse é o zero, a raiz, menos b sobre a. A função estará na parte positiva quando o x for menor que menos b sobre a. Então, se x for menor que menos b sobre a função é positiva, ok? Foi o que aconteceu nesse exemplo anterior, olha só. X menor do que a raiz, que era 2, a função positiva. Se o x for a raiz, ou seja, o zero da função, opa, é de verde. X for o zero da função, a função se anula, o zero é único. E se o x, no caso aqui então, for maior que menos b sobre a, ou seja, estiver nesse pedacinho aqui, ó, a nossa função estará aqui embaixo, na parte negativa, certo? Então a função é negativa, ok? É claro, essa é uma receitazinha, se você consegue lembrar, te ajuda, mas, por exemplo, eu mesmo prefiro fazer o gráfico assim toda vez, certo? Ah, é fácil o estudo do sinal. É rapidinho montar esse gráfico e é rapidinho fazer essa análise, tá bom? Então, é bem simples isso. Eu prefiro assim, então, na aula anterior a gente tinha feito um exemplo com A positivo, na aula de hoje a gente fez com A negativo, fecha os dois tipos de exemplos possíveis, tá?
Continuando, então, porque só ver se eu não vou riscar lá, então assim, fica melhor, né? Continuando, então, então, por que eu falo, então, estudo sinal e inequações do primeiro grau? Por que elas têm a ver? Porque é o seguinte, o que é uma inequação do primeiro grau? Uma inequação do primeiro grau é uma desigualdade com uma expressãozinha do primeiro grau. Lembrando, então, lá no ensino fundamental, vocês estudavam assim, equações do primeiro grau, ax mais b igual a zero, ok? Isso é uma equação, esse equi, né, se você só pega esse pedaço, significa uma igualdade, esse prefixo i na frente quer dizer que não é igual, certo? Então, isso estudou lá no nono ano, no oitavo ano, provavelmente, no sétimo ano, não sei. E vocês resolviam coisa do tipo assim, 2x mais 4 igual a zero, então conseguia achar o x. Menos 5x mais 3 igual a 2, então conseguia resolver essas continhas, ok? De modo geral, para você resolver isto, com a diferente de zero, é só passar o b para o outro lado, o sinal negativo, e passa o a dividindo. Então, x era menos b sobre a. Se a gente pensar nesse pedacinho aqui como uma função, né, ax mais b, esse aqui é o zero da nossa função, né, o que a gente comentou aqui para trás, tá bom? Agora, uma inequação, o que é uma inequação do primeiro grau? Então, são desigualdades ax mais b. Agora, eu não quero que seja igual, eu quero o quê? Maior, maior igual, menor, menor igual, ok? E claro, às vezes os exercícios nunca vão pôr, mas pode ser assim, diferente de zero também, né? Inequação inclui diferente. Quando é igual, é nesse, diferente é para todo mundo, certo? Então, por exemplo, o que é uma inequação do primeiro grau? É resolver um probleminha como esse, ó, assim, resolva. Ah, item A, por exemplo. 2x menos 4 maior que zero, ok? Você tem duas maneiras de fazer. Uma é pensar, então, como sua função, f de x, você quer o quê? O estudo do sinal, mas só vai responder onde a função é positiva, ok? Então, sei lá, eu vou resolver montando o gráfico, depois a gente resolve diretamente, tá bom? Na prática, a gente sempre vai resolver diretamente, só para a gente ver que as respostas têm que casar, tá? Então, se a gente montar o gráfico, se o x for zero, né, então, pensando assim, vamos responder solução 1, solução 2. Se o x, se f de x for 2x menos 4, então vou calcular o f de zero, trocar o x por zero, isso dá menos 4, e vou, lembrando, quem é o zero da função é menos b sobre a, então menos 4 sobre 2. 4 por 2 é 2. Calculo f de 2, 2 vezes 2 menos 4, isso deu zero, tá bom? Então a função passa no 0 e menos 4, 2 e 0. Então, um negócio desse tipo assim. Menos 4 está mais ou menos aqui. E o 2 está mais ou menos aqui. Pronto. Como a gente quer positivo, isso é o equivalente, sim. Resolva, faça o estudo do, do sinal, dizendo aonde essa função é positiva. Só te interessa o positivo, certo? Então, você só quer saber aonde é positivo. Onde o gráfico está nesse pedaço, certo? Então, você só quer esse pedacinho aqui. São todos que são maiores do que 2, ok? Então, a solução, no caso, a solução 1, né? Qual a solução? São os números reais, que são o quê? Maiores do que 2. Você pode escrever como intervalinho, todos maiores que 2. Okay? Uma segunda solução, que é melhor de fazer na prática assim, é o seguinte. Você quer resolver 2x menos 4 maior que zero. Então, 2x tem que ser maior que 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x tem que ser maior que 2.
a resposta tem que ser a mesma, certo? Eu só estou explicando que fazer isso ou fazer o estudo do sinal é a mesma coisa, tá bom? Então, o x tem que ser maior que 2. E isso é a mesma coisa que escrever o intervalinho, todos maiores que 2. A gente tem que tomar o cuidado, então, vamos pôr um exemplo B aqui. Quando o x for, o coeficiente que acompanha o x for negativo, porque a desigualdade vai inverter. Então, é assim, menos 3x mais 5 menor ou igual a zero, ok? De novo, nesse eu vou fazer o gráfico e dou a solução 2 para lembrar vocês que quando o sinal aqui é negativo, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade, tá bom? Então, solução 1. Vamos então pensar que f de x é quem? Menos 3x mais 5. Opa, agora o a é negativo, a função é decrescente. Então, o gráfico é uma coisa assim, né? Se a gente escolhe o x igual a zero, quanto é o f de zero? Menos 3 vezes zero, mais 5. Dá 5. Se a gente escolhe o x como sendo menos o valor de b, então menos 5, sobre o a, 3, menos 3, né? Então, isso dá joguinho de sinal, 5 terços. 5 terços. Então, se a gente calcula o f de 5 terços, então fica menos 3 vezes 5 terços mais 5, ok? Menos 3 multiplicando, dividindo, aqui sobra só o sinal, menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5, mais 5, zerou. Então, a função passa no 0 e 5 e nos 5 terços e 0. Então, o gráfico fica uma coisa não tão medonho assim. Você pode usar a régua aí. Mas então, vamos imaginar que o 5 seja aqui, ok? Aqui é o número 5. E aqui seja o menos 5 terços. Então, o gráfico fica um... Vou ter que usar a régua, senão vai ficar muito ruim de fazer. Então, o gráfico é uma coisa assim. Esse é o gráfico dessa função. E você quer que ela seja o quê? Menor ou igual a zero, certo? Então, você quer o igual a zero pode. Então, lembra que pode pôr o verde. E você quer todos os menores do que zero. Então, você quer o gráfico saindo desse verdinho. Opa, perdão. Falei de bobeira, né? Que é esse verdinho, mas que é os que estão na parte negativa, né? Okay? Então, você quer os que estão para cá, certo? Onde ele é negativo. Então, você quer o quê? Todos os valores que são maiores do que menos 5 terços, mas se você também aceita os menos 5 terços, por quê? Opa, menos não é mais 5 terços, né? Menos vezes menos é mais 5 terços. Por quê? Porque a função você quer no estudo onde ela seja menor ou igual a zero, ok? Então, menor que zero são os valores maiores que 5 terços e o igual a zero exatamente nos 5 terços, ok? Então, a solução ficaria como? São os números reais que são menores ou iguais, perdão, menores não, maiores ou iguais a 5 terços, ok? Lembrando, então, você quer onde a sua função esteja na parte vermelha, ok? E isso é a mesma coisa que vem, então, 5 terços. Lembrando que o cochete significa que o número pertence ao intervalo, certo? A segunda solução, que você não precisa montar o gráfico, então, solução 2, é vir resolver direto. Ó. Você quer resolver menos 3x, e eu prefiro fazer assim, tá bom? Menos 3x mais 5 menor ou igual a zero. Então, esse 5 passa para o lado de lá menos 5. Então, menos 3x tem que ser menor ou igual a menos 5. Como eu quero determinar os valores para x, certo? Então, eu vou... Aqui eu tenho menos, eu vou multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, então eu fico com 3x, e aí você inverte o sinal da desigualdade. Multiplicou por menos, então você sempre troca o sinal da desigualdade.
maior ou igual a 5, né? Menos 5 vezes menos 1 é 5. Agora sim eu posso passar o 3 dividindo, então x é maior ou igual a 5 terços. É o que a gente obteve aqui, né? O x tinha que ser maior que 5 terços. Então a solução são os números reais, que são maiores ou iguais a 5 terços. Ou pode ser assim também, 5 terços com a bolinha fechadinha. E isso que é, então, essa parte de equações. Mas pode ver, então, resolver em equações é o mesmo que fazer o estudo do sinal. Se, por acaso, assim, tem alguma dificuldade a mais, eu recomendo montar o gráfico, porque quando você monta o gráfico, não tem erro. Professor, Pois não. com licença. Por que o senhor multiplicou o x por menos 1? Porque eu tinha um menos 3 aqui na frente, certo? Ok? Eu fui transformar ele em positivo, porque assim, quando eu tenho... Se eu quisesse resolver isso aqui, eu ia fazer o quê? Menos 3x maior ou igual... Tava menor ou igual, perdão, né? Menor ou igual a menos 5. A ideia é a pessoa quer passar isso aqui, às vezes, dividindo, certo? Antes de você fazer isso, você tem que lembrar que quando o sinal é menos, você tira esse menos daqui, ok? E aí, quando você mexe com desigualdade, toda vez que você multiplica, você inverte o sinal da desigualdade, ok? É só você lembrar o seguinte, assim, qual número, para lembrar esse negocinho do sinal, certo? Assim, qual número é maior? Menos 3 ou menos 2? Qual deles é maior? Menos 2. Menos 2, né? E aí, então, quando você multiplica por menos 1, qual passa a ser maior? 3. Sim, então você inverte o sinal, certo? Então, menos 3 é menor que menos 2. Se eu multiplico por menos 1, eu fico com 3 e 2. A desigualdade inverte, ok? Aqui é a mesma coisa. Como eu tinha um menos, para eu sumir com esse menos daqui, depois poder passar esse 3 dividindo, eu multipliquei por menos 1. Então, se o seu lado esquerdo era menor do que o direito, quando você multiplica por menos 1, isso inverte, certo? Então, o lado esquerdo passa a ser maior que o lado direito, ok? Como tinha um igual aqui, então era menor ou igual, passou a ser maior ou igual, tá bom? Se fosse só, por exemplo, se fosse o contrário, né? Por exemplo, menos 3x mais 5 maior que zero, por exemplo, certo? Você ficar com menos 3x maior que menos 5. Se multiplicou por menos 1, 3x era maior, menor que 5. Agora o 3 pode passar dividindo. Foi só para resolver a equação sem precisar montar o gráfico, tá? Entendeu agora? Entendi, obrigada. De nada. Então, mas assim, aí voltando, se você às vezes, eu falo você, agora assim, em geral, tá bom? Se você tem alguma dúvida ou algum problema às vezes com isso, porque é muito comum às vezes vocês errarem esses sinais dessas desigualdades, certo? Quando você monta o gráfico, não tem como errar, né? Então, se você às vezes tem alguma dificuldade em matemática, alguma coisa assim, não lembra direito, lembra do gráfico. Você faz o gráfico, fica fácil fazer o estudo do sinal, tá bom? Vocês vão ver em vários esqueminhas que, deixa eu pôr então uma outra observação assim, muitas vezes o livro ele nem monta o gráfico igual eu fiz assim, ele só usa um outro esquema. Você pega assim, ó, f de x igual a x mais b. Você quer fazer o estudo do sinal, certo? Estudo do sinal. O livro às vezes só faz assim, ó. Depende se o A é positivo ou se o A é negativo, tá certo? Quando o A é positivo, o gráfico é sempre um negócio para cima assim. Você precisa só olhar para quem? O eixo X, porque só importa o eixo X pra gente. O A é positivo, então o gráfico é uma coisa para cima. Aonde que a função se anula? Aqui é o menos B sobre A. Ela é positiva, então azulzinho, aqui para cima, e ela é negativa aqui para baixo, certo? O, o que eu tinha, se vocês voltarem aqui nessa observação, é o que eu tinha falado bem aqui, ó. Ó. É isso que eu fiz, o livro costuma fazer só assim, tá bom? Você já consegue lembrar disso, tá? Se o A é negativo, o gráfico, ele inverte, certo? O gráfico inverte. Você só precisa do eixo X, então agora o gráfico é nessa direção. Aonde ela passa no eixo Y,
menos B sobre A. É positivo aonde? Quando está acima, né? Então, positivo. E é negativo quando está abaixo do eixo X, nesse pedaço. Okay? Então, às vezes, montar o gráfico, ou fazer esse estudo sinal resumido aqui, ajuda você a ganhar tempo, tá bom? Então, essa observação, às vezes no livro vai estar assim. Eu fiz aqui dessa maneira, tá? Só para vocês lembrarem, depois quando eu mandar o print da aula, eu fiz assim, tá? Porque eu acho às vezes melhor para vocês lembrarem, tá? Mas assim, não é errado, a maioria dos livros fazem assim. Se eu tivesse mais tempo em sala, eu ia fazer com vocês dessa maneira, tá bom? Mas eu preferi montar completinho lá. E aí, então, isso era parte de inequações, é saber resolver problemas como esse, tá? Agora, eu vou resolver com vocês um problema do livro, porque nem todo tipo de inequação ele vem prontinho assim, bonitinho, vai estar assim, resolva dessa maneira, certo? Eu só vou pegar então uma questão do livro, que eu acho que está nas que eu passei para vocês. Lá acho que na página 89, deixa eu só abrir aqui, só para conferir se é isso, porque eu printo a questão e ponho para vocês, tá bom? Na página 89, a gente pode fazer, por exemplo, vou fazer com vocês a questão, pelo menos a letra A do 34, não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas eu faço a letra A do 34. Que é um negócio que eu não sei porque os livros gostam de diferenciar, chamar tipo, como se fosse um outro mundo de inequações, mas chama de inequação produto, inequação quociente, mas ainda assim é inequação do primeiro grau, tá bom? Esqueçam essa solução que está colando aqui, a gente quer resolver ela, achar ela, tá bom? O que a gente aprendeu a resolver aqui? A gente aprendeu ali para cima a resolver inequações, certo? E agora aqui o que a gente tem? A gente tem o produto de duas expressões que são funções afins, né? Se você pensar 2x mais 1 é uma função afim e x mais 2 é uma outra função afim, certo? Então, na verdade, é isso que o livro chama de inequação produto. Quando você quer resolver, então, f de x vezes v de x vezes g maior que zero, maior ou igual, menor ou menor ou igual. E o livro chama de inequação quociente quando você quer resolver, então, uma divisão entre elas sendo maior ou igual, menor ou menor ou igual a zero. Tá bom? O que a gente precisa lembrar aqui é só a regrinha do sinal do produto, certo? Porque a gente sabe resolver. Lembrando, então, f e g são o quê? Funções afins, ok? Nós sabemos quando a f é positiva? Sabemos, é só repetir o processo anterior. Sabemos quando a g é positiva? Também sabemos, é só repetir os processos anteriores, certo? E aí você vai precisar considerar o sinal. Vamos supor, esse primeiro exercício ele quer que seja o quê? Menor que zero, certo? Aí você precisa lembrar a regrinha de sinal, lembrar que mais vezes mais vezes menos é menos, e menos vezes menos é mais, certo? Se eu quero que esse produto seja negativo, eu vou precisar o quê? Ou que, digamos, essa primeira parcela seja positiva e a segunda negativa, ou vice-versa. As duas não podem ter o mesmo sinal, certo? Aqui é mais. E nesta última, o que a gente precisa lembrar? O que a gente não pode fazer de forma nenhuma na matemática? Dividir por zero, ok? Então, você sempre tem que lembrar que a g de x nunca vai poder ser zero, porque você não pode dividir por zero. Com isso, a gente consegue resolver, por exemplo, esse probleminha. Então, como é que eu resolvo o item A? Okay? O item A era 2x mais 1 vezes x mais 2, isto menor ou igual a zero, correto? Então, vamos supor que essa é a minha função f e essa é a minha função g. F de x é 2x mais 1. G de x é x mais 2. Então, eu quero que seja o quê?
o exercício que é menor ou igual a zero, certo? Então eu vou estudar quando que 2x mais 1 é menor ou igual a zero. Então 2x tem que ser o quê? O 1 passa para o lado de lá, menos 1. O sinal aqui do x é positivo, então não preciso fazer nada. Eu posso passar multiplicando. O x tem que ser menor ou igual a menos meio. Eu quero o quê? De novo, menor ou igual a zero. Então x mais 2 tem que ser menor ou igual a zero. Esse 2 passa para o lado de lá, menos 2. Então acabou, certo? E aí eu preciso lembrar esta regrinha de sinais, ok? Então como é que eu vou elaborar essa regrinha de sinais para mim aqui? Da seguinte maneira. Eu tenho um mundinho da F, tenho um mundinho da G, e aqui a gente quer no final quem? F vezes G, que a nossa solução final tem que ser F vezes G. Quais são os números que aparecem para a gente em destaque? O menos meio e o menos 2, ok? Então a gente põe na ordem natural que iria aparecer dos números, certo? Então, o menos 2 vem primeiro, ele é menor, digamos que aqui seja o mundo do menos 2. E aqui o número, o mundo, né, do menos meio. Na primeira, a função f, certo? Essa linha aqui de cima, ok? A f, ela é negativa para quais valores? Quando x for menor que menos meio, certo? Então, onde está o menos meio? Aqui. Então, negativo quando está à esquerda dele, correto? Positivo quando está à direita dele. Como a gente quer menor ou igual, quer dizer, então, lembra lá dos intervalinhos? Quando a bolinha é aberta, não pertence. Quando a bolinha é fechada, pertence. O menos meio, ele pertence. Opa, então pontinho, pintamos. A segunda, ela é negativa, né? Porque a gente resolveu negativo, quando ela for menor do que menos 2. Então, se ela é menor que menos 2, ó, negativa. Consequentemente, os que estão à direita, ela vai ser positivo. O menos 2 serve? Serve porque é menor ou igual, certo? Então, a gente pinta a bolinha. Okay? Então, bolinha pintada no menos 2, bolinha pintada no menos meio. Ok? Regrinha de sinal, menos vezes menos, mais, certo? Porque a gente está fazendo o quê? Multiplicando F vezes a G, lembra? F vezes a G. Menos vezes menos, mais, né? Alguma coisa que é negativa vezes zero, dá zero. Menos vezes mais, menos. Algo positivo vezes zero é zero. Então, por isso que a bolinha está pintada. E mais vezes mais é mais. Então, observe que dentro deste mundo que eu agora estou circulando, opa, tenho que circular de vermelho porque a gente quer a resposta de vermelho. Dentro desse mundo que eu estou sublinhando aqui de vermelho, estão os valores de x que fazem com que esse produto seja o quê? Menor que zero. Então, pronto, a gente tem a nossa resposta. Qual é a solução? São os números reais que estão entre menos 2, o menos 2 entra, certo? Porque a bolinha é fechada. E menos meio. E o menos meio também entra porque a bolinha é fechada. Pronto, acabou. Se você quiser escrever como, pode deixar assim a resposta, se quiser escrever como intervalinho. Cochete no menos 2, porque a bolinha é fechada. Cochete no menos meio, porque a bolinha é fechada, ok? Então, eu vou deixar, então, para a gente poder, já é 8h59, certo? A gente poder encerrar, eu vou deixar para você, tá lá no plano de atividades, mas não custa reforçar, tá bom? Vocês podem tentar, ou devem tentar, na verdade, resolver os exercícios das páginas 89, o número 31, 32, 34, que eu fiz a letra A, 35 e 37. Se você acompanha o Moodle, deveria acompanhar o Moodle, vocês vão ver que todos esses estão resolvidos lá naquele exercícios que eu vou atualizando toda semana. Já estão todos resolvidos. Eu não sei se tem vídeos desses, mas sempre que eu posto vídeo. Essa semana deve sair pelo menos mais um, quem sabe mais dois desses exercícios. E a parte complementar, que eu não falei para vocês, mas que tem, então, material lá no
no Moodle, e dá para acompanhar na página do livro, a página 100, os números, então, os números 54 ou 57, ok? Okay? Que é números, tá? Os exercícios números, tá? Então, é isso, a gente fechou esse capítulo 3, e aí já deu 9 horas, eu vou parar a apresentação, voltar aqui para a sala, e acho que eu já respondi o porquê multiplicou por -1, né, Isabel? Vocês lembrem, a partir desse sábado, de responderem a avaliação, tá bom? Para a gente poder ter a primeira nota do bimestre. Depois eu vou deixar lá a segunda e um questionário só para o terceiro, tá bom? Um questionário autoavaliativo. É isso, então, boa semana para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, marca atendimento aí, tá bom? Eu agradeço, vou parar a apresentação.